Deus abençoe, pessoal. Deus abençoe. Oh, Deus de poder e glória. Deus santo, meu Pai, me usa pela sua misericórdia. Me usa, em nome de Jesus. Fala com cada alma aflita, Senhor. Adentra cada coração. Abre o entendimento, destapa os ouvidos espirituais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Foi sorteado Salmos 32, tá? Então é o que vai ser lido. Foi um versículozinho, tá? Eu sempre gosto de falar que tem um livrinho aqui no iPhone. E aí eu sorteio nesse livrinho. Então sai versículos aleatórios. E aqui um versículo é aquele versículo que muitas vezes vai puxar a orelha, outras vezes nem tanto, vai fortalecer, mas de qualquer maneira, tá? Não é uma caixinha de promessas, são versículos aleatórios e que vai falar no coração de cada um. Só que eu sempre gosto de ir no livro, na Bíblia. Então eu vou começar a ler o capítulo, que na verdade nem capítulo existe, né, nos Salmos. Eu vou ler o Salmos 32. Então aqui tá? Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Salmos 32, 5. Foi o que eu sorteei, mas eu vou ler dentro da Bíblia, tá? Então vamos começar a ler, que aí o Espírito Santo de Deus vai interpretando esse capítulo, tá bom? Mas não vou ler só o 5, eu vou começar a ler o 32. Tá? Aí, assim, eu vou começar do cabeçalho, né? Que é a confissão, tá? E o perdão, né? A partir da hora que você se confessa, que você reconhece que você foi um pecador, que você fez coisas contraditórias, né? E muitas vezes contra, não somente a Deus, mas contra um princípio seu, né? Uma coisa até que você pensou, peraí, eu vou por esse lado, né? Eu vou fazer dessa forma, mas o meu princípio, muitas vezes lá dentro do seu ser, sabe que aquilo ali, né, foi uma coisa que você fez contra a sua vontade, né? Então na verdade, é aquele negócio, o pecado consciente, o pecado inconsciente, ele conta muito no mundo espiritual, né? Aquele pecado, hoje eu tava conversando aqui em casa, e eu achei engraçado que eu lembrei de uma situação, né, que aconteceu comigo na adolescência, que eu não conhecia Deus, eu não temia Deus, eu não conhecia princípios bíblicos, né? Eu não tinha fé na Bíblia, para mim era só mais um livro, mas eu tinha um princípio dentro de mim que me condenava. Qual era? De não me ajoelhar e nem adorar e nem me prostrar diante de outros deuses. Então eu fui muito estimulada a isso, pela mãe, né, por outras pessoas que, né, eu conhecia, né? Olha, esse aqui é São Bento, São Francisco de Assis, São não sei das quantas, e tem que se prostrar, tem que mostrar reverência a essa imagem. Então eu até tentei muito tempo a fazer esse tipo como é que se diz? De adoração, né? Eu até achei isso, nossa, mas eu não conseguia, aquilo ali me irritava. Eu falei, cara, mas eu não posso ser tão louca assim, né? Eu entrava em templos bonitos e lá tinha aquelas imagens maravilhosas. Eu ia muito em São João del Rei, né? E ia lá, eu era convidada a entrar naqueles templos bonitos e lá eu via as pessoas se prostrando, né? Eu até pensava, pô, será que é chato eu não me ajoelhar? Será que vai ficar mal, né? Vai ficar chato? Eu não conseguia, aquilo me incomodava. Então era um princípio que eu não sabia que eu tinha, porque eu nunca conseguia me ajoelhar. Eu achava aquilo ali uma perda de tempo, que eu estaria falando com uma coisa oca, não faltando com respeito à fé de ninguém. Eu tô falando uma coisa minha. No meu princípio, eu não tinha vontade, eu não me sentia bem em fazer esse tipo de reverência. Mas eu não conhecia Deus.
Então, é uma coisa sua e muitas vezes você faz porque alguém falou aquilo que vai te trazer algum benefício, né? Aquela fé, né? Que as pessoas têm de princípio. Olha, se você entregar, né, isso aqui ou pagar essa promessa, você vai receber. Então, a tua fé vai te levar a receber, né? Por quê? Porque você teve fé nas suas ações. É uma fé utilitarista, tá? É num ato, numa atitude. Então, essa fé. Não tem quem não receba alguma coisa, né? Por ter fé, né? Nas obras. Não tem, tá? Isso serve para qualquer doutrina, qualquer fé religiosa, qualquer atitude de fé. A fé, ela não é só, muitas vezes, né, muitas vezes num ato seu, mas em se penalizar, né, cumprindo uma promessa, adorando outros deuses, né, reverenciando uma imagem ou qualquer outro ser, né, que se coloca, né, no mundo cósmico, né, e aí a pessoa crê que aquela entidade vai te trazer algum benefício a hora que você reverenciar, se prostrar a ela. Então, não é a imagem que te trouxe. A tua fé vai alcançar o que você quer, mas não foi aquele ato, aquela reverência, né? Mas foi a sua fé naquilo. Então, eu tinha um princípio, eu não sei nem se eu posso chamar isso de princípio, porque eu não tinha temor a nada. Então, eu não sei se é um princípio, acho que eu até estou falando errado. Mas era um incômodo muito grande, tá? De que aquilo não ia me valer nada, aquilo ali me incomodava. Eu sou uma pessoa que eu não, na verdade, eu não gosto de coisa inanimada. Eu gosto de falar, né? Eu não gosto de um monólogo, eu não gosto de falar sozinha. Eu gosto de ser ouvida, eu gosto que me respondam. É mais fácil, muitas vezes, na minha ignorância, né? Na minha ignorância na época, eu ser liderada, ter uma autoridade na minha vida, mandando, ó, faça aquilo, faça isso. Era mais provável que eu fosse liderada do que muitas vezes eu aceitar, tá? Uma entidade, um ser inanimado, né, que as pessoas colocavam para falar o que eu tenho que fazer. Se você cumprir essa promessa, se você foi Nossa Senhora Aparecida, se você se ajoelhar diante dessa imagem desse japonês, porque eu lembro uma vez que me levaram num templo e ele tinha um japonês enorme, eu não sei se era japonês, chinês, era um quadro, sabe? E ali você tinha que se prostrar diante daquela fotografia, né, em reverência, quando você entrasse naquele templo. Eu falei, não, isso eu não vou fazer. Misericórdia, o homem já tá morto. Vou prestar adoração a uma pessoa que nem existe mais. Então eu, na hora, me recusei. Então isso, eu falo pra você, é um incômodo que você tem. Por quê? Porque Deus já tá te trazendo, né? Um princípio. Aí entra o princípio. Tá te trazendo um princípio, né, que você se incomoda, mas aquilo que muitas vezes as pessoas fazem, porque, né, existe um complô todo o tempo, que a gente precisa ver o nosso Deus, que a gente precisa tocar naquela imagem, naquela fotografia, né, você precisa ter uma troca de energia, né, e isso aí é a maior mentira. É a maior mentira, porque quando eu comecei a ser discipulada, né, eu comecei a entender o evangelho, né, foi a hora que eu peguei e tomei uma decisão. Falei, não, isso aí eu não vou me prestar isso, nem em centro de umbanda, que eu já tive, nem centro de mesa, nem igreja católica, mas nada que me pediam para prestar algum culto ou fazer alguma, né, oferenda, alguma coisa para alguma entidade, eu não aceitava. A partir da hora que me pedia para dar alguma coisa, para receber alguma coisa em troca, eu falava, não é esse aí, não é o meu Deus. Porque Deus, eu sempre entendi dentro de mim, na minha ignorância, que Deus nunca, ele não precisa de você. Ele não quer prestação de serviço,
né? Eu acredito que tudo tem que ser por amor. A partir da hora que você se doa, Deus vai se doar a você. Deus, ele não precisa do ser humano. O ser humano precisa de Deus. E aí entra aquele negócio, uma troca, né, de favor, uma fé utilitária. Eu vou fazer porque é útil, é necessário. Mas a partir da hora que você se presta algum serviço querendo alguma coisa em troca, com certeza eu não vejo o agir de Deus na vida de ninguém. Enfim, eu nem sei por que eu tô falando isso, né? Porque eu tô aqui para ler Salmos 32 e não saiu ainda nada. Eu só tô falando o que Deus está colocando no meu coração. Então, eu gosto de deixar bem claro para a pessoa, porque isso é um pecado tremendo, tá? Mas tremendo. A pessoa não tem noção, tá? Porque quando Deus fala, não empresto, não entrego a minha glória, tá? Olha só, hein? A outros deuses, eu não aceito que você adore, que você preste nenhum tipo de serviço, que você, né, faça nada para outros deuses, porque ele não aceita. Ele é um Deus que tem ciúme da sua criação. Então, eu não sei porquê, mas tá indo, né, por essa direção aí. Eu tô lembrando de coisas que aconteceu, porque que eu fiquei sem uma direção na minha infância, na minha adolescência, na minha fase adulta. Eu comecei a enxergar que nós não temos nada a entregar, a doar para Deus, a não ser a sua vida, o seu tempo, né? Você não tem que pagar. Infelizmente, isso acontece também dentro de igreja evangélica, tá? Que cria, né, uma situação de adoração errada. Você tem que pagar, acaba você trocando, entendendo que se você pagar, você vai receber. Se você entregar alguma coisa material, alguma coisa, você não pode dar nada para Deus. Não tem nada que você possa alcançar pelo seu dinheiro. É aquele negócio, você pode sim, quando Deus fala, olha, tudo que você fizer, faça com alegria, faça por amor. Óbvio que Deus vai lá, vai analisar o seu coração, como você está doando aquilo para o templo, para o Senhor, não para o homem, tá? Para o Senhor. Então, se você não tem essa alegria, você não sente prazer em fazer essa doação, não faça, porque aquilo vai ser maldição na tua vida. Então, o que eu tô falando é importante, principalmente pessoas jovens, né, que estão num tempo de descoberta, né, é orar, falar, buscar, né, a verdade, aquilo que agrada, né, se está incomodado, se acha estranho, né, faz algum tipo de adoração, vai em algum templo, né, em alguma denominação, alguma coisa que a pessoa não está se sentindo bem, Deus já está direcionando a ela. Muitas vezes você serve um Deus porque você foi estimulada por um pai, por um avô, né, por um irmão, né, por alguém que te mostrou aquele caminho, mas você mesmo não teve uma escolha própria. Você não ouviu o seu interior, Deus falando com você. Você fez, porque é uma fé utilitária, né? E aquilo ali pode te trazer algum benefício. É muito fácil, gente, é você servir a um Deus, né? Contando com as suas obras, né? Com o seu sacrifício. O nosso Deus não é um Deus de toma lá, dá cá. Não é aquele negócio, olha, você me paga e eu te dou. Não, muito pelo contrário. Muitas vezes você vai amar porque você crê que existe, né, uma soberania, uma divindade. Você ama, você reconhece, né, que você é pequenino, que você não é nada, né, nesse mundo. E você reconhece a soberania de um Deus. E você acata, você teme, Deus fala na sua consciência e você teme, né? Então você faz, ou melhor, ou não faz nada de errado porque você teme a um Deus, né? Você não faz nada de mal porque você teme a Deus, mas muitas vezes você até é prejudicada. Isso é amor. Muitas vezes você é prejudicada ou prejudicado porque você não quer fazer o mal, mesmo aquilo de repente sendo um benefício para você, né, te trazendo algum benefício. Como assim? Eu queria ser promovido da minha empresa.
Mas eu descobri que se eu fizer aquela mandinga, se eu, né, fizer aquele ritual, né, aquela entidade diz que me entrega, né, aquela promoção. E se eu arrancar aquela pessoa do cargo, né, ou se eu tirar aquele homem daquela mulher, Deus me entrega aquele homem para mim. Esse Deus, no caso, né, que faz porque você vai contra um princípio. Você vai fazer porque é útil para você. Mas sem nenhum amor, você não tem amor nem pelos outros e tão menos, né, por Deus. Porque aquilo ali não é possível que a pessoa pensa, né, eu vou destruir um casamento, né, e aquele homem vai ser meu porque eu me apaixonei por ele, eu vou fazer uma oferenda e ali aquelas entidades disseram que vão me entregar aquela pessoa. Então, peraí, não existe amor nem ao próximo, nem a Deus. Por onde que Deus está, né, acomunhado com isso? Então é fácil você distinguir quem é Deus. Deus não vai fazer nada para prejudicar ninguém, para tirar marido de ninguém, ou para tirar esposa de ninguém, ou para tirar emprego de ninguém, para te dar um cargo, nada. Você vai trabalhar com a fé, você vai receber o que você realmente, né, tá doando, que é muitas vezes um dinheiro, uma oferenda para aquela entidade. Com certeza existe, porque Deus fala que esse mundo, né, jaz no poder do iníquo. Esse Satanás é Deus desse sistema de coisas, ele vai te entregar o que você, né, se prontificou a pagar, né, com ritual, com oferenda, com qualquer outra obra, né, utilitarista que você se prontificou a fazer. Agora, você vai responder muito, muito caro por isso. Porque é fácil distinguir o nosso Deus, né? É fácil, porque Deus é amor, né? Deus fala, né, que existe 2 mandamentos, assim, são os 2 mandamentos assim mais importantes da Bíblia, que é amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de toda a sua força, e amar ao próximo como a si mesmo. Então, se você falta com amor ao próximo, que é o 2º mandamento mais importante da Bíblia, com certeza você não está adorando o Deus verdadeiro. Quer ver? Vamos em João 15, que aí eu vou ler só um pedacinho da videira, né? Jesus, a videira. Ele se coloca como a videira verdadeira, tá? Vou ler só esse pedacinho aqui, ó. Eu sou a videira verdadeira. Então, se existe o verdadeiro, né? Existe o falso, tá? Ó, e o meu pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele poda a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda, tá? Aí ele continua, vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo e eu continuarei unido com vocês. Tá, então não vou continuar não, porque eu só queria enfatizar a videira verdadeira, porque eles se colocam como a videira verdadeira. Há necessidade para Deus se colocar como verdadeiro, gente. Se ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém veio ao Pai senão por mim, por ele, por Jesus. Então, por que ele fala que ele é verdadeiro? Porque existe o falso, tá? Então, se você estiver com ele, você vai dar muito fruto. Mas se não estiver com ele, vai ser cortado, né? Mas quem estiver com ele também vai ser podado, para que fique limpo e dê mais uvas ainda. Então, olha que interessante. Ele vai te limpar, tá? Ele vai cuidar de você para que você frutifique, tá? Mas aqueles que não dão fruto vai ser podado, vai ser arrancado da videira. Então, também tem esse lado. E tem uns que vão ser limpos, ó. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, vai cortar, né? Embora esteja em mim, mas não está frutificando. Tem esse lado também. Você pode estar em Jesus, no lugar certo, no caminho certo, mas não frutifica. Que adianta para Deus uma pessoa que não dá fruto? Né? Tá tirando a energia da videira. Tá atrapalhando outras pessoas. Não tá dando fruto. Então vai ser arrancado.
E aí ele fala, mas os ramos que dão uvas, ele poda. Então vai ser podado. Cuidado para que, com que fim? Né? O fim de ficar limpo e poder produzir muitos frutos. Então é importante. Agora, imagina a pessoa, né, que ela acha que está na videira verdadeira e ela está na falsa. Aí é o pior. Por isso que eu tô falando. E tem aquela pessoa que tem aquele princípio dentro dela, né, de que, puxa, porque Deus é esse, né, que eu tô buscando, que se sujeita, que, né, permite eu entregar alguma coisa, né, para que ele faça mal, para que ele destrua uma família, para que ele me entregue alguma coisa que eu queira. Ele precisa, ele não tem princípios. E lá dentro de você, você sabe que está errado. Mas você consegue, é fácil, você crê, e a fé sem obra está morta. Isso também serve para o lado dessa videira falsa. Ela também serve. Você vai ter fé. Satanás vai querer o quê? Obra. Porque ele se finge de Deus. Tipo assim, olha, toma lá da cá. Me entrega que eu te dou. Mas você vai pagar muito caro por isso que você está querendo. Quer destruir um casamento. Quer destruir muitas vezes, né? Arrancar um emprego, um suposto, né, cargo de alguém para se ficar no lugar dessa pessoa. Gente, tem gente que se presta a tanta coisa miserável e acreditando que serve a Deus. Então, aonde Deus está nisso? Eu até acredito, né, que tem pessoas com coração muito bom. Eu conheço aqui pessoas ex-satanistas, ex-bruxo, né, e que falam, gente, eu larguei isso. Eu descobri que eu estava na videira falsa. Por quê? Porque, cara, aquela pessoa se submete, aquela entidade, aquele Deus se submete, se presta adoração, né? Aceita adoração, muitas vezes até para destruir a vida de alguém. Então tem pessoas aqui que chegam e falam, eu não me submeti a isso. Eu não aceito fazer mal para uma pessoa por inveja. Ele falou isso para mim. Né? Quando eu fui fazer aquela feitiçaria, aquela magia, eu perguntei para a pessoa, por que você quer destruir essa pessoa? Porque eu tenho inveja, eu tenho ódio, eu não quero que ela prospere. Ele, como bruxo, ficou horrorizado. Olha o princípio desse bruxo. Ele pensou, esse feiticeiro, puxa, mas só por isso? Ele não quis prestar serviço a essa pessoa, porque ele entendeu que aquilo ali era muita maldade. Ele entendia que, olha, eu posso até fazer mal, mas por uma vingança, por alguém que te destruiu, eu até entendo, mas fazer por maldade, aí ele pensou, não, isso eu não vou me prestar. Então, ele teve o princípio dele dentro da bruxaria. Mas isso não é Deus. Tá? Isso é a pessoa que tem um princípio. E ali ela começou a entender que ali não tinha Deus. Ela fazia algum ritual, ela se colocava a fazer alguma maldade, mas ela tinha um princípio. Não, eu não vou fazer por inveja, só para destruir uma pessoa, só porque você tem raiva que a mulher é mais bonita que você, né? Que ela tem uma estética melhor do que a sua, aí você vai fazer uma maldade para que ela sofra um acidente, né? Para que destrua a plástica dela, a beleza dela. Ah, você vai fazer para ela perder um emprego, só porque você tem inveja da prosperidade, da beleza, né? Aí ele não se prestava esse serviço. Mas se ele se colocasse para fazer, o Deus dele faria. Honraria ele. Porque estaria trabalhando por uma troca de serviço. Você me entrega isso aqui na cachoeira, na Mata Virgem, no cemitério, na encruzilhada, e eu te entrego o que você quer. Ele não está preocupado se você vai destruir a vida de ninguém. Que Deus é esse? Então esse ex-bruxo, ex-feiticeiro, ex-macumbeiro, teve um princípio. Não, eu não quero esse Deus. Porque eu não aceito fazer esse tipo de maldade, né? Eu tenho esse poder para fazer isso, mas eu não quero porque eu acho errado. Ele tinha um princípio dentro da doutrina dele. Mas ia contra, né, a entidade, os deuses que ele servia. Tipo assim, cara, faça.
Ela tá pedindo, ela tá pagando, faz. Mas ele falou, não, eu não vou fazer. Eu tô aqui falando, sabe-se lá com quem, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus não me levanta à toa para ligar esse gravador. Com certeza o Espírito Santo de Deus está fazendo, né? Tá batendo na tua porta, porque Deus fala, eu bato na porta. Aquele que abrir, eu vou entrar e vou cear com ele. Mas aquele que tiver com o coração duro, não tem como. Deus, ele é um Deus, como eu falei, ciumento. Ele não aceita a sua criação prestar culto e adoração a outros deuses. Principalmente, né? Adorando esses deuses, né? Que não tem amor pelo próximo, que faz qualquer coisa por dinheiro, tá? Destrói uma vida, destrói uma instituição familiar. Como Deus, o seu Deus, como você vê, né? Deus é coliado com isso. Lá em Mateus 24, versículo 12, Deus fala, né? Que a Bíblia deixa bem claro que esfriaria o amor de muitas pessoas. E aonde não tem amor, não tem Deus, não tem um verdadeiro Deus. Você pode ter certeza que você está na videira falsa. Tá, vamos ler um pouquinho, né? Que eu me prontifiquei, né? De ler, não li os Salmos, mas eu queria finalizar com ele, que seria a confissão, né? A pessoa que está envolvida com essa mentirada, ela vai precisar realmente de confessar, tá? Muitas vezes a pessoa passa a vida inteira cega, não enxerga. E aí, como eu falo, né, o adolescente, o jovem, é assim mesmo, muitas vezes é levado, né, por outras pessoas, né, não consegue fazer uma escolha própria, acaba se deixando levar, né, por um pai, por uma mãe, por um avô, né, um amigo. E na sua idade adulta, na hora que ela começa a pensar por si só, ela vê que ela construiu uma casa na areia e tá tudo desmoronando. Então muitas vezes a gente leva anos após anos para descobrir que fizemos a escolha errada, tá? Porque jovem é muito fácil, Agora, quando a gente tem, né, uma maturidade e vê, né, que está sendo destruído tudo que você criou, tudo que você construiu está sendo destruído, que tudo aquilo. Muitas vezes a pessoa conquistou um casamento, uma família, mas no final da vida ela acaba sozinha, né? Sem muitas vezes os filhos por perto, a própria esposa ou o próprio marido não se faz presente na hora que ela mais precisa e ela se sente sozinha ou sozinho, né? Então é uma situação, é uma escolha errada. E ela pensa, gente, eu conquistei isso, né? E não valeu de nada. Porque muitas vezes a situação, né? A pessoa só vai descobrir a hora que começa. Ela vê que a felicidade dela não está num casamento, não está no dinheiro no banco, né? E muitas vezes não está nem na própria saúde. Porque muitas vezes a pessoa tem tanta saúde, faz tantos passeios, né? Olha o Antônio Bourdain, acho que é Antônio Bourdain, nem sei o nome dele direito. Ele fazia viagens pelo mundo, né? As pessoas invejavam muito esse homem. E o que adiantou? Ele deu um tiro na cabeça. Ele não suportou a vida dele. Muito triste, né? Muito triste. A pessoa fez uma escolha errada. A pessoa vivia sendo invejada. Nossa, gente, quem não queria ter a vida daquele homem? Quem não queria ter a vida dele? Você procurar no YouTube, aí você vai ver. O cara se matou. Ele não suportou a vida superficial, né? A vida vazia que ele levava. Então, a felicidade, né, não está numa família, não está no seu dinheiro, muitas vezes nem na sua saúde. Muitas vezes você tem uma comorbidade, você tem uma limitação, mas você é mais feliz do que uma pessoa que está cheia de saúde. Ela não está bem. Então, é isso que eu estou te falando, a felicidade, a tua paz está no verdadeiro Deus, quando você está na videira.
Por isso que o próprio Deus, o próprio Jesus falou com Paulo, a minha graça te basta, né? Que ele reclamou, que ele estava sendo esbofeteado por Satanás, né? Ele estava com problema na saúde dele. E Deus falou assim, mas isso aí faz parte do ser humano, né? Muitas vezes você vai passar a tua vida com essa limitação, mas a minha graça te basta. Você vai chegar em Jerusalém Santa, né? Por isso que ele fala lá em João 10, versículo 10, o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para te dar vida e vida com abundância. E essa abundância as pessoas acham que é aqui, mas não é, gente. A vida abundante é lá nessa pátria, lá em Jerusalém Santa. Você não vai ter dor, você não vai chorar, você não vai sofrer. Vale a pena servir esse Deus de amor. Essa é a videira verdadeira, tá? Você tem que entender e renunciar esses deuses, essa prostituição que muitas vezes ocorreu na sua juventude. Muitas vezes você nem pratica mais, mas não confessou, né? Não confessou, não renunciou, tá em cima do muro. Como vai ter salvação na sua casa? Tem que quebrar essa aliança satânica. O demônio ainda continua se alimentando dessa comunhão do passado. Muitas vezes não está mais se prestando a esse serviço, mas não confessa, deixou a obra, não pratica, mas não confessou o que praticou, tá? E aí a legalidade continua dentro da família. Você pode morrer, você vai deixar de herança os seus filhos para Satanás trabalhar. Essa vai ser a herança. O diabo também tem herança, que são os nossos filhos. Ele fica para ele, tá? E ali vai a sua ascendência indo pro buraco, a sua descendência indo pro buraco. Você é parte desse mundo, mas você deixa maldição. Então você tem que quebrar para que os seus filhos conheçam esse Deus de amor. É necessário você confessar e abandonar, tá? E aí eu me prontifiquei a ler, né? Vamos ler. Que fala, ó, feliz aquele cujas maldades Deus perdoa, tá? Não importa o que você fez no passado, Deus vai perdoar. E cujos pecados ele apaga. Então ele apaga, ele joga no mar de esquecimento. Ele não se lembra mais. O único que vai lembrar do seu passado é Satanás, tá? E ele vai fazer com que você mesmo se acuse. Você mesmo se acha que você não presta, você foi ruim, você fez um monte de coisa errada. Ele vai te acusar, porque ele fala em primeira pessoa e ele vai fazer com que você pense isso. E muitas vezes até a pessoa tira a tua própria vida, né? Ela tira a própria vida, porque ela acha que ela não presta, ela, entendeu? Então ele fala em primeira pessoa, ele que acusa, mas Deus não. Deus joga no mar de esquecimento tudo que você fez. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa, tá? De fazer coisas más e que não age com falsidade, tá? Então, bem-aventurados aqueles que choram, aqueles que sofrem, né? Pela justiça, por fazer as coisas boas. Muitas vezes a pessoa sofre, chora, mas porque fez o que não presta. Mas bem-aventurados aqueles que choram, que sofrem por servir a Deus, né, por praticar a justiça de Deus. Aí vale a pena, porque aí você vai ter uma eternidade com Cristo, tá? Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro. Então há um sofrimento porque você não confessou. Pode ter abandonado, mas não houve um reconhecimento diante de Deus. Aí não adianta não, tá? Então, olha só, enquanto não confessou diante do inferno, diante do céu, o que você praticou no passado, tá? Você não é absorvido das suas culpas, tá bom? Aí fala, ó, aí fala aqui, ó, que ele se cansava chorando. Ele não sabia por que ele se acusava, se cobrava, tá? Mas é porque ele não reconhecia diante do céu, diante do inferno. De dia e de noite tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram como o sereno que seca no calor do verão. Então perde a força,
né? Deus, ele fala que ele não castiga, ele repreende, ele disciplina, tá? Porque o castigo, essa palavra, esse linguajar aqui, ele é forte. Parece que Deus tem prazer que você sofra, porque o castigo é isso. A pessoa, quando castiga, ela sente prazer no sofrimento da outra. Deus não, tá? Então vamos trocar essa palavra castiga por repreensão, por disciplinar, tá? Aquela pessoa que ele ama. Tanto que ele fala, eu corrijo, eu disciplino aquela pessoa que eu amo. Que se ele não ama, ele vai largar para lá. Se você sofre, se você está passando por algum processo, busque saber o que você fez no passado. Confessa. Muitas vezes a pessoa nem abandonou ainda. Então abandone, né? Confesse, abandone, confesse o que você fez. Mas tem gente que já abandonou, mas não confessou. E ela continua sofrendo. Ela está até na videira verdadeira. Mas ela não abriu a boca para confessar, para quebrar aquela maldição na descendência, na vida dela. Tanto falar, então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti e tu perdoaste todos os meus pecados, tá? É importantíssimo confessar. O mundo espiritual precisa dessa fala, dessa confissão em voz alta. Eu renuncio, eu confesso Jesus como meu Salvador, eu renuncio outros deuses, eu me arrependo de tudo que eu fiz, de tudo que eu me prestei para outros deuses, né? Se eu destruir alguma vida, o Senhor me perdoa. Faça essa oração. É importante para a salvação da tua alma. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar assim. Quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Olha só. Então é necessário você fazer uma oração de confissão, de pedido de perdão, para que a hora que chegar as ondas de sofrimento não te alcançar. Porque o dia mal chega para todo mundo, tá? Nós estamos aqui de passagem, todo mundo sabe disso. Mas o que é o dia mal? O dia mal não é o dia da sua morte, não é o dia que você perde a saúde, o dinheiro, a família. Não, o dia mal é a hora que o diabo começa a trabalhar na sua mente. Ele começa a oprimir, te angustiar. É um espírito opressor, tá? Então, a manifestação do diabo, muitas vezes, é uma ira, você se manifesta, quebra alguma coisa de casa, fica irado, houve uma manifestação, mas ele não te possuiu, não tem uma possessão, tá? Deus não permitiu ele te possuir. É você ficar sem os seus sentidos, o seu entendimento, né? Deus não permitiu, tá? Mas existe, muitas vezes, uma opressão, que ela está entrando e está te dando uma angústia, você não está suportando viver cada dia da sua vida mais. Aquilo leva a pessoa até tirar a própria vida, né? Ela não se sente amada, ela se sente abandonada pelos filhos ou pelo próprio marido, né? Ela vê que tudo que ela construiu foi por terra. Essa pessoa, ela começa a ser oprimida, angustiada. Isso é muito perigoso. Porque aquela pessoa, ela pode entender que ela não serve para mais nada, que ela pode ser um peso na vida dos filhos. Ela pensa assim, não, eu vou dar um fim na minha vida, porque eu não quero ser peso para o meu filho ou para minha filha, eu mesmo vou tirar minha vida. Tem gente que é louca, porque existe um demônio opressor falando na mente dela. Então é importante, tá? Muitas vezes você pode ter uma manifestação satânica, ser manifesto pelo demônio, né? Um momento, né, de ira, de alguma coisa, tá? Mas a opressão, ela te destrói, tá? E uma possessão nem se fala. Então, isso é muito perto de uma possessão satânica. Porque a hora que você se entrega a essa opressão, você pode ser possuída um momento pelo diabo e tirar a própria vida. Então, tem que ter muito cuidado. E aí é necessário você fazer isso, tá? Por isso, nos momentos de angústia, que é a opressão que chega, né? Todos que são fiéis a ti, que você tem um entendimento, você já sabe o que é certo, e o próprio Deus fala, aquele que sabe fazer o certo, né? Conhece o certo e não faz, peca. Então é importante você fazer essa oração. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem,
tá? Ondas, ó, é uma onda de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição, eu canto bem alto a tua salvação, pois me tens protegido. Ó Senhor Deus, o Senhor Deus me disse, eu lhe ensinarei o caminho. Olha só, hein? Ele falando, eu vou te ensinar o caminho, por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Não seja uma pessoa sem juízo, como o cavalo ou a mula, que precisam ser guiados por cabresto e rédeas para que obedeçam. Deus não quer isso, tá? Os maus sofrem muito, mas os que confiam em Deus, o Senhor, são protegidos pelo seu amor. Todos vocês que são corretos, alegre-se, fiquem contentes por causa daquilo que o Senhor tem feito. Cante de alegria todos vocês que são obedientes a eles, tá? Então, vamos começar essa obediência agora, que é confessando os seus pecados, abandonando, reconhecendo a supremacia de Deus, a soberania de Deus, tá? Na sua vida. Então, deixa eu abrir, eu parei um pouquinho aqui. Eu quero ler para vocês Apocalipse 20, tá? Achei aqui, olha, 20, né? Eu não sei se é 14, 15, eu não sei, mas vamos ler aqui. Vamos ler o julgamento final, que aí vai ter um entendimento melhor. Ó. Então vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele, né? A terra e o céu fugiram da sua presença e não foram vistos mais. Vi também os mortos, tanto os importantes como os humildes, que estavam de pé diante do trono, tá? Diante do trono de Deus, tá bom? Foram abertos livros e também foi aberto outro livro, o livro da vida. Os mortos foram julgados, ó, de acordo com o que cada um havia feito, conforme estava escrito nos livros. Olha que situação, tudo registrado. Não tem como você falar, eu não fiz, tá? Ó, aí o mar o entregou os mortos que estavam nele. A morte e o mundo dos mortos também entregaram os que eles tinham em seu poder, tá? Todos foram julgados de acordo com o que cada um tinha feito. Então a morte e o mundo dos mortos foram jogados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Então, é necessária essa confissão por isso. Porque aqui, né, deixa bem claro que você vai ter o seu nome escrito a partir da hora que você confessar, aceitar Jesus como seu soberano, né, como salvador da tua vida, e você falar isso em voz alta, você automaticamente, você tem um Yeshua, que é o salvador da sua vida, tá? Então, é muito interessante. Vou fazer até um parênteses aqui, né? Que alguns teólogos, né, dizem que o inferno não é eterno. Tem pessoas que falam e afirmam isso, né? Que é um tempo de julgamento, é um tempo de juízo, né? Mas depois as pessoas elas vão ser aniquiladas, né? Vão deixar de existir. Mentira, tá? Tem até doutrinas aí que se diz cristã, que é os adventistas do sétimo dia, fala dessa mentira aqui. Olha que loucura, tá? Mas você pode ter certeza que isso não é Bíblia, tá? Pelo contrário, a Bíblia ela fala que o inferno é eterno, tá? É eterno, é sofrimento eterno, tá? Então, tanto que a Bíblia fala de galardões no céu, né? Que a pessoa vai receber um galardão, pessoas que serviram a Deus, né? Elas deram sua vida, elas viveram para fazer a vontade de Deus, elas vão ter um galardão maior do que os outros, né? Então, muitas pessoas vão me ver de binóculo. Por quê? Porque tem pessoas que renunciaram para fazer a vontade de Deus. Então, como pode, né, um pedófilo, um estrupador, né, ter o mesmo galardão que o seu? Lá, Daniel mesmo, 12, fala, o próprio Daniel fala que muitos vão brilhar como estrelas do céu. Então, existem galardões, tá? Mas, é isso que eu vou falar, mas claro que pessoas que pecaram a vida inteira, fizeram o que não prestava,
prestava, quiseram viver na imundícia, né? Na imundície, né? Com certeza, elas vão estar em outra situação, tá? Haverá distinção no juízo, tá? Então, isso é uma coisa, esse é fato. São coisas totalmente distintas. Quem fez o que presta, quem fez o que é bom, quem viveu para se limpar, se santificou, vai ter um juízo, vai ter uma eternidade. Quem fez o que não presta, vai ter outra. Né? Lá em João capítulo, acho que é 3, não sei, eu tenho que ir lá, acho que é do 16, sim, do 16 em diante. Eu vou falar, que é mais fácil, né? Tá, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que... Eu vou ler, porque eu não lembro, eu sou ruim de Bíblia, gente, peraí. Retomando aqui, quer ver, ó, essa linguagem até mais facinha. Né, que fala, porque eu guardo nessa linguagem, quando eu vou falar da outra linguagem, eu faço uma paçoca danada. Então, para não falar abobrinha, é melhor ler Bíblia, né? Quer ver? É 16? É 16 mesmo, ó. Porque Deus amou o mundo tanto, aqui fala tanto, né? Que deu o seu único filho, olha só, o único filho, hein? Para que todo aquele que nele crê não morra. Olha só, hein? Não morra, mas tenha a vida eterna, tá? Olha que sério, ó. Vou até ler o 17 também, ó. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Salvar, Yeshua, salvação. Vou lá de novo em Apocalipse, vamos mais um pouquinho, tá? Que é 2:10, que eu lembrei aqui. Esse aqui é forte, quer ver? 2:10. Deixa eu abrir rapidinho aqui. Tá, aqui, achei. Cadê o 10, gente? Aqui, ó. Não tenham medo do que vocês vão sofrer. Escutem, o diabo vai pôr na prisão alguns de vocês, para que sejam provados e sofram durante 10 dias. Sejam fiéis, mesmo que tenham de morrer. E como prêmio da vitória, eu lhe darei a vida. Olha só que bonito. Lhe dará a vida. Olha só como é que pode. Você morre e tem a vida. Porque você vai ter uma vida eterna com Cristo. Tá? Ainda fala aqui o 11. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aqueles que conseguirem a vitória não sofrerão o castigo da segunda morte. Foi o que eu li lá, né? Em Apocalipse 20, não foi? Que foi o Apocalipse 20, que fala, né, que você vai ser jogado, ó. Esse lago de fogo é a segunda morte. Você não vai sofrer essa segunda morte. Então, meu filho, não rejeite o tempo da graça, tá? Da visitação de Jesus em seu coração. Não rejeite o Yeshua. Pega firme mesmo. Fale, confesse tudo que você fez no passado, tá? Porque isso está trazendo opressão, angústia. Vou finalizar com 2 Timóteo, tá? Vamos lendo aqui, tá? Acho que é o... Vamos ler aqui, ó. Fala assim, ó. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão, tá? Nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção, olha só, ao verdadeiro entrando aqui igual João 15, ó, o verdadeiro ensinamento. Se existe o verdadeiro, obviamente tem o falso, né? Mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesma uma porção de mestre que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Olha só. Aí danou, né? As pessoas vão procurar os seus deuses que vão fazer as suas vontades. Elas querem, que esse Deus satisfaça o desejo do coração dela. E Deus não é assim. Deus, ele vai sondar o seu coração, ele quer fazer a vontade do seu coração, mas ele quer saber, né, se o seu coração tem comunhão com ele. Porque muitas vezes o seu desejo é ruim, é mau. Como é que Deus vai cumprir o desejo do seu coração? Você quer destruir um casamento, destruir a vida de outra pessoa, né? Tirar, de repente, a posição, o cargo de uma pessoa para ficar no lugar dela. De repente, é uma inveja. Como que Deus, esse Deus, o Yeshua, né, vai satisfazer o desejo do seu coração? Se é um desejo
né, mal. Por isso que eu tô te falando. Aí o que ela vai fazer? Ela vai buscar, né, o falso, né? Ela vai seguir os deuses que satisfaçam os seus próprios desejos. Ela vai arranjar para si mesma uma porção de mestre, né, que vão dizer para elas o que elas querem ouvir. Então, olha só que situação. Então, você tem que entender que muitas vezes o que você quer não é da vontade de Deus. O que você deseja não é a vontade de Deus. Então, a gente tem que entregar para Deus os nossos desejos. Falar, Senhor, se não for da sua vontade, arranca de mim esse desejo. Né? Esse ódio, essa inveja, essa vontade de destruir a vida de outra pessoa, tá? Pede a Deus, que com certeza Deus vai entrar com providência, Deus vai te acalmar, tá bom? É isso que eu tô te falando, gente. Não é fácil, tá? É muito triste. Muitas vezes a gente passa a vida inteira enganado, né? Buscando a Deus e não consegue encontrar. Porque a gente quer um Deus, né, que nos submeta, né, que se submeta às nossas vontades, nosso querer. E isso é ruim, porque muitas vezes o que você tem é um desejo contrário de Deus. Você não entende, você acha que foi Deus que colocou esse desejo no seu coração. Por isso que a gente tem que orar em tudo. Entregar para Deus mesmo. Falar assim, ó, se não for da sua vontade, é essa pessoa que eu gosto. Esse homem ou essa mulher, o Senhor arranca esse sentimento do meu coração. Em nome de Jesus. Peça a Deus para tirar. Porque, olha, amor não é sentimento, gente. Amor é mandamento. Muitas vezes vocês estão envolvidos numa paixão e faz loucura por um sentimento errado. Destrói a vida de outra pessoa. Tá? Não só casamento, mas eu falo casamento porque é uma idolatria muito forte que as pessoas têm, uma carência, né, de ser amada, de ser elogiada. Elas estão levantando deuses. Elas, igual Romanos capítulo 1, acho que é Romanos 1, né, que elas estão passando a criatura na frente do Criador e estão se autodestruindo. Deus entrega a ela aquele sentimento errado. Quer ver? Eu já ia finalizar, gente, mas eu acho tão legal esse Romanos 1 que eu vou ler, que eu acho muito legal. A pessoa que não conhece, eu já falei dele, mas vamos ler um pouquinho. Quer ver aqui, ó? Onde começa aqui? A culpa da humanidade, tá? É no versículo 18. Eu já tô com a garganta cansada, mas vou ler. Ó. Do céu, Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas, que por meio das suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhes mostrou isso. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isso é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vista claramente. Como assim? Tá? Desde que o mundo é mundo, né, as coisas divinas têm sido vistas claramente. A natureza, tudo que Deus criou, você consegue ver Deus em tudo, né? Então, é no sol, é nas estrelas, é nos mares, no oceano, tudo você vê Deus, né? Você sabe que existe um Criador, não tem como esconder as coisas que Deus criou, né? Então, a natureza divina tem sido vista claramente, ó. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Então, não adianta você chegar lá e falar, não, o senhor nunca apareceu para mim, o senhor nunca falou comigo. Não tem como, porque tudo que você vê, você é obrigada a testemunhar que existe um Criador. Tá? O próprio cientista é obrigado a testemunhar, a crer. E não tem como ele negar essa verdade. Ó, eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que ele merece e não lhe são agradecidos, ó. Pelo contrário, seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos ou com pássaros ou com
animais de 4 patas ou com animais que arrastam pelo chão, é aquele negócio. A pessoa adora elefante, lá na Índia vaca, sei lá mais o que, né? Rato, tem um templo lá, né, dos ratos, que são os deuses lá da Índia, tem um templo cheio de rato. Então é aquele negócio. Eles adoram os bichos, os animais, os homens, as mulheres, né? Quando você passa um homem, uma mulher na frente de Deus, chega ao ponto de entrar num terreiro, né, prestar serviço a outros deuses para destruir um casamento. O que você acha que você está fazendo? Você está levantando um ídolo. Como pode você crer que aquele ali é Deus que está te servindo? Você vê Deus fazendo isso? Né? Aí ele fala aqui, ó, por isso Deus entregou os seres humanos ao desejo do coração deles para fazerem coisas. Desculpa, gente, eu já tô cansada, começa a enrolar a língua. Ó, vou ler de novo. Por isso Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles, tá? Você passa a falar, ai, como eu estou apaixonada por aquela mulher, por aquele homem. Por quê? Porque Deus te entrega, te deixa prisioneiro ou prisioneira aos seus sentimentos, tá? Olha que sério isso, hein? Ó, para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem um próprio Criador. Olha, que deve ser louvado para sempre. Amém. Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou ao quê? Olha só o que eu acabei de falar. A paixão vergonhosa. Você chega a ter paixões vergonhosas. Ó, pois até as mulheres trocam as relações naturais pelas que são contra a natureza. Ou você acha que as lésbicas gostariam de ser lésbica? Não, é vergonhoso. Elas não escolheram isso para elas. Mas elas foram entregues a um desejo. E acaba cumprindo esse desejo, porque não tem como. Elas estão encarceradas por um desejo. Porque Deus a entregou. Porque elas adoraram as coisas, aos ídolos. Tá? Então Deus entrega a mentira, Deus entrega o desejo errado, as relações antinaturais. Ó. E também os homens deixam as relações naturais, né? Com as mulheres. E se queimam de paixão uns pelos outros, ó. Tem relações vergonhosas. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros. E por isso recebem em si mesmo o castigo que merece por causa dos seus erros. E como não querem saber do verdadeiro, olha a palavra verdadeiro entrando de novo. Do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Olha o pensamento aí. Que é o pensamento? Entregou a você, né, a seta, a dardo inflamado do diabo. Tá lá em Efésios 6, se você ler, você vai ver. O diabo, ele vai jogar seta, dardos inflamados, e você não vai ter escudo. Você não vai ter proteção na sua mente. Você vai se entregar a desejos, tá, errados. Porque você acha que esses pensamentos é seu. Porque o diabo vai falar em primeira pessoa, vai falar que é você que gosta, que é você que quer viver essa vida de prostituição, que é você que quer destruir o casamento dos outros, que é você que quer ser lésbica, que quer ser homossexual. Mas não é. É o diabo. E Deus vai permitir, porque você não lutou, não confessou, não buscou sair dessa situação, não buscou ajuda. Ó, então, cheio de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras e malícias, caluniam e falam mal um dos outros. Têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos, vaidosos, inventam maneiras de fazer o mal. Olha só, inventam maneira. Olha só, hein? Inventam. Vou ler de novo. Onde que eu tô aqui? Onde que eu tô? Ó, são imorais, não cumprem. Não, aí eu falo, têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos, vaidosos e inventam maneiras de fazer o mal.
desobedecem aos pais, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. Aí, ó, as feitiçarias aí. Você acha que tem pena dos outros? Tem amor pelos outros? Quer destruir. Ó, eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte. A morte aí em Apocalipse 20. O seu nome não tiver escrito no livro da vida, vai para a morte eterna. Mas mesmo assim continua a fazê-las. E pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Ainda aprova. Aí se você continuar lendo, você vai ler o Romanos 2, que vai falar de julgamento, né? Que Deus vai julgar essas pessoas pelos que elas fazem, que elas pensam, que elas gostam, tá? E as pessoas que não conhecem a lei vão ser julgadas pela própria consciência. Então não tem como escapar. Ah, eu não conheço Bíblia, eu nunca ninguém pregou Jesus para mim, foi minha mãe, foi meu pai que me colocou nessa. Não, senhor. Deus conhece seu coração, tá? Você vai ser sondado por Deus. E a sua consciência vai te acusar. E se ela te acusar, você vai ser destruído no lago de enxofre, lago de fogo e enxofre, tá? Vai ser destruído com Satanás. Não tem como, tá? Esse negócio de que, o inferno... Não vai nessa vibe de inferno que é um tempo. Não é um tempo, não. Tem negócio de tempo, não. É eterno, é sofrimento eterno, tá? O diabo, ele tá enganando muitas pessoas. Cuidado, Satanás se transfigura em anjo de luz. Cuidado, tá? Você tem discernimento, Deus te dá. Eu, quando era mais nova, eu tive muitos convites, tá? Mas eu me recusava. Eu não aceitava, eu entendia que aquilo ali era perca de tempo. Eu preferia ficar sem um Deus, mas eu não me prestava a esse tipo de culto. Eu preferia andar do meu jeito, mas eu sabia que existia uma soberania e que esse Deus não era isso que eles me apresentavam, tá? Mas você tem esse discernimento dentro de você, porque Deus fala com o ser humano, tá? Na mente, e você vai ser julgado. Porque Deus conhece seu coração. Não vem com esse negócio, eu não conheço Bíblia. Não precisa conhecer Bíblia. Você vai ser julgado pela sua consciência. Pelo que Deus falou. No seu eu, no seu íntimo. Amém? Já passei do tempo, gente. Ó, Deus abençoe. Fica aí com essa palavra. Porque é isso aí que tem para hoje. Foi o que Deus colocou no meu coração. Tá? Eu muitas vezes venho para cá, meu filho, para pregar. É como se eu fosse ter um filho. Porque eu não sei. Eu sinto as dores do parto. Eu não sei o que vai sair, como vai sair. O Espírito Santo de Deus me usa dessa forma, tá? Só Deus sabe. Quando eu entro, me fecho aqui para pregar, eu falo, meu Deus, o que eu vou falar? O Espírito Santo de Deus coloca o versículo e aí vai surgindo esse assunto, tá? Eu espero que o Espírito Santo de Deus fale mais com vocês, tá? Deus abençoe. Quem for ver a pregação em áudio, não souber quem é que está pregando, missionária pela misericórdia, né? Uma forma de dar entendimento dessa missão que Deus me entregou, tá? Vocês escrevem leilalima.com no YouTube ou missionária Leila Lima, que você vai direto pro canal, tá? E ouça as pregações antigas, que Deus vai falar mais no coração de vocês, tá bom? Fica com Deus aí, beijo. Até semana que vem, se assim Deus permitir.